Boa noite, dando sequência na nossa aula da disciplina de metodologia científica. Hoje o nosso tema é basicamente identificar as duas formas que o ser humano possui para conhecer, para adquirir conhecimento e, ao mesmo tempo, quais são os fundamentos que possibilitam esse conhecimento. Revisando o que nós já informamos, então na aula 1 tivemos as informações institucionais, lembrando que a nossa prova 1 será realizada no dia 11 de setembro, a nota será considerada as respostas dos fóruns, as respostas das tarefas, o projeto de pesquisa que vocês deverão entregar valendo 2 pontos e a prova que vai valer 5, sendo que essa prova vai ser feita pelo Google, 10 questões de marcar X. E as nossas aulas, normalmente, elas estão iniciando às 19 horas e, no máximo, até às 21 horas. E a nossa disciplina começou no dia 28 e vai previsão de terminar no dia 24. É recomendável que vocês tenham esse horário, que vocês peguem esse horário acadêmico todo início de semestre, para que vocês possam identificar quais são os dias que não teremos aulas, quais são os dias que iniciam e terminam cada disciplina, sendo que cada disciplina é denominada de módulo, e aqui embaixo, nessa última tabela, tem as datas das provas que são determinadas pela direção. Data de prova não é determinada pelo professor, é pela direção, já tem esse calendário aprovado no início de cada semestre. E nesses dias de prova 1, prova 2 e prova de exame, não tem aula, é só a prova. E o aluno termina a prova, ele está dispensado. E no dia do exame final, se o aluno não ficar de exame final, ele não precisa participar de nada. É um dia em que ele vai ficar de folga, porque ele não ficou de recuperação. Porque esse dia aqui é específico somente para quem ficou de recuperação. E nesse dia não tem aula para ninguém, exceto a prova de recuperação. No dia 4, que é essa próxima sexta-feira, a gente não tem aula, porque é o exame final para os alunos que ficaram de recuperação na disciplina do mês anterior, que já acabou. Aqui temos a relação das disciplinas que os alunos irão cursar esse semestre, é uma previsão que vocês deverão pegar também no início de cada semestre lá na secretaria, que é o horário das disciplinas naquele semestre, para que vocês possam saber a sequência de disciplinas que vocês terão. A matriz curricular, que é a relação de 42 disciplinas que vocês deverão fazer para terminar o curso. É conveniente vocês imprimir essa matriz, que está lá na plataforma do ITOP, no nome do seu curso, e aí você vai riscando as disciplinas que você já foi aprovado, aí você vai ter um acompanhamento global de tudo que ainda falta cursar. E qualquer disciplina da faculdade ITOP, para você ser aprovado, você tem que ter nota de 7 ou maior que 7, reprovado se ficar com média inferior a 4, exame final se ficar de 4 até 69, sendo que a nota de exame final, a nota mínima que você pode tirar é 7, para poder ser aprovado na recuperação que você vai fazer. Os telefones e os e-mails das coordenações, para que vocês possam manter contato. Na nossa aula 2, apresentamos o conhecimento humano, lembrando que esse conhecimento humano necessita que exista uma relação entre a pessoa, o sujeito, e o objeto que ele deseja conhecer. E na hora que ele estiver definindo qual é o objeto que ele quer conhecer, ele tem que contextualizar esse objeto, ele tem que dizer em que ambiente esse objeto sobrevive, ou está, ou participa, em que época você vai analisar esse objeto e quais são as relações sociais existentes naquele período quando esse objeto existia. E a natureza do objeto é você definir qual é o objeto que você quer conhecer. É uma organização? É um acidente? É um evento da natureza? Então, a natureza do objeto que você quer conhecer, você tem que definir, para depois identificar em que ambiente ele vive, em que época você vai analisar e quais as relações, o contexto social daquele período. Em relação ao conhecimento humano, ele surge quando nós fazemos perguntas
E as diversas respostas que nós podemos obter nos leva a diversos tipos de conhecimento, que é o senso comum, religioso, filosófico, artístico e científico. E esse conhecimento humano, ele é sempre histórico, ele é bastante dinâmico, ele não está pronto e acabado, e ele sempre vai começar a partir de uma dúvida, de uma indagação e de uma curiosidade. Na aula 3, aí nós verificamos quais são as possibilidades desse conhecimento existir. E aí nós falamos que existem duas possibilidades para o conhecimento, que é a corrente filosófica denominada de ceticismo. A pessoa que é cética é aquela pessoa que fala que não existe um conhecimento total da realidade. Não existe uma verdade absoluta. E aquela pessoa que é dogmática, que faz parte da corrente filosófica do dogmatismo, ele fala que a verdade ela é absoluta e que, portanto, nós, seres humanos, podemos adquirir um conhecimento total da realidade. Então, quais são as duas possibilidades do conhecimento? Nós adquirirmos, identificarmos que o conhecimento que a gente tem, ele é global, ele representa toda a realidade, ou ele não é global, ele representa partes da realidade. Então, ou eu sou cética ou eu sou dogmática. E na visão dos gregos, esse conhecimento ele pode ser adquirido a partir das nossas do nosso cotidiano, né, das atividades que a gente realiza no dia a dia. Eu vou adquirindo conhecimento, adquirindo uma opinião sobre o que eu estou vendo, sentindo, praticando, fazendo, e isso eles chamam de doxa, chamaram de doxa. Ou eu posso adquirir o conhecimento fazendo uma pesquisa, que eles chamaram de episteme, que é a ciência. Então, essas são as duas possibilidades do conhecimento. Na visão dos gregos, eu posso obter o conhecimento a partir de uma opinião, porque eu vejo e experimento no meu dia a dia aquela realidade, ou através de uma pesquisa que eu realizo. E aí, eu posso ser uma pessoa cética quando eu não acredito que eu posso ter o conhecimento global. A pessoa que é cética fala que ninguém tem o conhecimento de toda a realidade vivenciada. E aquele que é dogmático fala que sim, que existe possibilidade do ser humano adquirir o conhecimento total da realidade. E na aula 4, que é hoje, nós vamos falar sobre a origem do conhecimento. Então, nós temos duas maneiras de possibilitar adquirir o conhecimento sobre um determinado objeto. A primeira maneira é de forma intuitiva e a segunda maneira de forma mais racional, utilizando o pensamento, a razão e discursando, escrevendo sobre esse conhecimento. Então, a forma intuitiva é uma forma assim, imediata de nós conhecermos a realidade. E essa maneira de conhecer é individual, ou seja, não precisa de intermediários nos apresentando, nos orientando sobre aquela realidade. Então, a intuição ela é instantânea, é uma compreensão que eu tenho de forma instantânea e imediata de uma realidade que eu estou vendo. E essa forma de conhecer, ela pode ser classificada de três maneiras. A intuição sensível, que é quando eu conheço pelos meus sentidos, pegando, cheirando, comendo, ouvindo, vendo. Ou temos a intuição inventiva, que é quando nós inventamos determinados objetos ou produtos. E temos a intuição intelectual, que é quando nós conhecemos, quando a gente faz correlação, quando a gente relaciona ideias, fatos, e nos possibilita, então, uma reflexão sobre esses elementos. Já na forma de conhecer, utilizando a razão, então significa que eu vou utilizar do meu pensamento, da minha reflexão, mas para quê? Para chegar a um julgamento sobre aquele fato, sobre aquele fenômeno, sobre aquele objeto que eu estou tentando conhecer. Então, a razão, a gente vai utilizar um pensamento organizado, um pensamento planejado, sistematizado,
para que nós possamos adquirir o nosso conhecimento. E o conhecimento, qual é a origem dele? Pela corrente filosófica chamada empirismo, a origem do conhecimento se encontra sempre aonde? Na experiência. Eu tenho que experimentar, eu tenho que praticar, eu tenho que agir. Quando eu executo isso, eu vou adquirindo conhecimento. Então, empirista são aquelas pessoas que falam que o conhecimento é adquirido através da experiência. E racionalista é aqueles que falam que o conhecimento é adquirido através do quê? Através da inteligência, através do pensamento que nós mesmos realizamos para identificar, para aprender, para conhecer uma determinada realidade e, ao mesmo tempo, escrever sobre essa realidade para que outros possam adquirir também esse conhecimento. Então, o conhecimento, a origem dele, ou é pela experiência, ou é pela minha mente, pela minha razão, pela minha inteligência. E aí, em relação ao projeto de pesquisa, vocês têm que entregar um projeto de pesquisa no dia 11 de setembro, com a seguinte estrutura: capa, contracapa, sumário, tema, problema, objetivo, justificativo, referencial teórica, metodologia, o orçamento, o cronograma e as referências. Lembrando que lá na plataforma tem 4 modelos de projetos prontos para que vocês possam ir consultando e verificando como que se estrutura e formata um projeto de pesquisa. Então, em relação ao tema, é o assunto que você vai querer abordar e é conveniente que você faça uma delimitação, que você enxugue, que você diminua esse assunto, informando em que época, qual vai ser o período que você vai analisar aquele assunto e em que ambiente, em que região, em que país, em que organização. Em relação ao problema, você vai simplesmente fazer uma pergunta, porque toda pesquisa, ela inicia com um problema, com uma pergunta, com uma indagação que você quer buscar uma resposta para ele. Aí esse problema, ele tem que ser exequível, porque a conclusão que você chegar, ela tem que ser válida, ela tem que ser viável, ela tem que ser oportuna, porque essa pesquisa que você vai realizar para responder esse problema, ele tem que ser de interesse de alguém, ela tem que ser relevante, porque novas informações serão apresentadas quando você responder esse problema, e ela tem que ser viável, porque ela tem que ser resolvida. Esse problema tem que ser resolvido, não pode ser um problema proibido de ser resolvido. Em relação aos objetivos, é o que você pretende alcançar no final da sua pesquisa, ao executar o seu projeto, e os objetivos, eles sempre deverão iniciar com verbos no infinitivo. Aí você vai definir um único objetivo geral e 3 objetivos específicos, começando sempre por verbos no infinitivo e sendo frases curtas. Não é um parágrafo, não é um texto que você vai definir os objetivos, são frases curtas, começando com verbos no infinitivo. Na sequência, você vai justificar por que você quer escrever sobre esse assunto, mostrando por que ele é importante ou ele é interessante, por que ele é oportuno nesse momento e para quem, e por que você escolheu esse assunto. Se é para ter mais conhecimento, se é porque você já trabalha na área, é porque você participou de um evento que o pessoal comentou muito sobre esse assunto e despertou interesse em você. Então, a justificativa ela é pessoal. Depois vem o capítulo chamado revisão teórica, revisão de literatura ou referencial teórico, que é quando você vai na internet, nas bibliotecas, você vai consultar obras que podem ser livros, artigos, monografias, leis, jornais, palestras. Então, você vai consultar o que outros autores já escreveram e já falaram sobre o seu assunto. Aí você vai lendo e vai sintetizando e vai escrevendo no seu texto. Ao final de cada parágrafo, você tem que citar a fonte, o nome do autor ou o nome do site que te deu essa ideia desse texto.
que também pensa do mesmo jeito do texto que você acabou de escrever, porque você leu para fazer a síntese. Então, essa revisão de literatura não é da sua pesquisa especificamente, é do que já foi escrito sobre o seu assunto por outras pessoas. Aí depois vem a metodologia, e a metodologia ela está dividida em 7 partes: tipo de pesquisa, universo, tipo de dado, instrumento de coleta, coleta de dados, tratamento dos dados e as limitações da pesquisa. Em relação ao tipo de pesquisa, se você pegar o livro de metodologia científica, você vai descobrir diversos tipos. Mas aqui eu coloquei os principais, que normalmente nas nossas áreas de administração e contabilidade são bastante utilizados. Então, a pesquisa bibliográfica, que é quando você faz um trabalho a partir de leituras do que já foi publicado. Ela é descritiva, quando ela vai mostrar as características de uma pessoa, de um fato ou de uma situação. Ela é quantitativa, porque quando os resultados do que você vai apresentar, você vai mostrar ele na forma de números, utilizando dados estatísticos ou representação gráfica. Ela é qualitativa, a pesquisa, quando você vai apresentar o resultado através de conteúdos, selecionando o que você leu em conteúdos, em temas. Então, você vai mostrar o resultado do que foi falado por outros autores ou por outras pessoas. Ela é documental quando você vai estudar um determinado documento. Você vai analisar um relatório, você vai analisar uma lei, você vai analisar um parecer, você vai analisar um processo, você vai analisar um prontuário médico. Então, aí é documental. Ela é estudo de caso, a sua pesquisa, se você vai analisar um caso de forma bem detalhada. Vai analisar uma única organização, pode analisar uma única situação, um único fenômeno, ou um único evento. Aí ele é um caso. Você tem um caso que você vai analisar esse caso. E a pesquisa é classificada como pesquisa-ação quando o pesquisador também é o pesquisado, porque ele participa da pesquisa, ele vai responder os questionamentos da pesquisa. Então, ele é um dos sujeitos que vão ser analisados. Então, por isso que é pesquisa-ação. Ele age ao mesmo tempo em que ele está pesquisando. Ele participa ao mesmo tempo em que ele escreve a pesquisa. Então, vocês vão escolher, no máximo, 2 desses tipos para colocar no seu projeto. O universo ou sujeito da pesquisa são as pessoas ou as organizações que você vai conversar ou vai ter que ir lá para coletar as informações. Então, o universo é o todo, e aí depois você seleciona dentro desse universo o quantitativo de pessoas que você vai falar. Porque não tem, às vezes, como você entrevistar todas as pessoas. Então, você tem que selecionar, e essa seleção é chamada de amostra. Então, um exemplo que tem aqui, os contadores registrados em Palmas. Sei lá, tem 1.800 contadores registrados no Conselho Regional de Contabilidade. Aí, o que nós temos? Esses 1.800 é o todo. O todo é o universo. Aí, desses 1.800, eu vou conversar, eu vou entrevistar, eu vou pesquisar, vou falar somente com 10 desses contadores. Então, eu estou limitando, eu estou definindo do meu universo, eu estou definindo que são 10 sujeitos que eu vou entrevistar, e esses 10 é a minha amostra, é a minha seleção. Então, o universo ou sujeito da pesquisa só vai existir se você for conversar com outra pessoa para coletar os dados. Se você não for realizar pesquisa que vai ter que coletar dados com outras pessoas, aí não precisa colocar esse item. Tipos de dados. Os dados sempre serão de 2 tipos. Ou eles serão secundários, porque eles já foram publicados, já foram escritos por outras pessoas, ou eles serão primários, porque você vai ser a primeira pessoa que está recebendo essa informação, porque você fez uma entrevista ou porque você aplicou um questionário.
Então, os tipos de dados, ou eles são secundários, ou eles são primários, ou podem ser os dois ao mesmo tempo. Os instrumentos de coleta. Eu posso utilizar o questionário, elaborar um questionário, mandar por e-mail, mandar pelo Zap, ou imprimir e entregar para a pessoa. Ela responde na hora que ela quiser e me devolve depois. Eu posso utilizar o formulário, que eu faço perguntas abertas ou de marcar X, e vou até o meu entrevistado, o meu pesquisado, a pessoa que tem que responder. Aí eu faço as perguntas e eu mesmo anoto no formulário as respostas que ele me deu. A entrevista são perguntas, é um diálogo que você vai ter face a face com uma outra pessoa, e essa entrevista ela é estruturada quando você já tem as perguntas pré-definidas e só vai fazer aquelas. Ela é semi-estruturada porque você tem as perguntas, mas se durante a conversa você pode elaborar outras perguntas. Observação é quando você vai lá no local e fica vendo como que aquele fenômeno, aquela situação, ela é executada. E aí você vai anotando tudo que você está vendo no seu relatório de campo. Então, esses são os instrumentos básicos de coleta de dados. Quem for fazer pesquisa estritamente bibliográfica, então o instrumento seu vai ser o computador, vai ser o Word, a planilha não, o software Word, onde você vai digitar as informações que você está lendo e vai inserir nesse Word, nesse arquivo do Word. A coleta de dados. Aqui você tem que escrever um parágrafo identificando onde você vai pegar, com quem e quando. Então, eu vou pegar os dados no site da Receita Federal, no mês de setembro do ano de 2020, no item imposto de renda. Ou eu vou pegar os dados no supermercado Extra, no mês de setembro, com o gerente do estoque. Aí você está informando como que você vai pegar a informação do seu trabalho, da sua pesquisa. Tratamento, análise e interpretação dos dados é como você vai organizar todas essas informações que você pegou, como que você vai fazer as relações entre elas e como que você vai fazer o vínculo delas com o que os outros pesquisadores já identificaram. Então, tratar é dizer como que você vai organizar. Eu vou organizar por conteúdos, eu vou organizar numa planilha do Excel e depois eu vou montar tabelas e gráficos com essas informações. Eu vou analisar esses dados relacionando os dados que eu obtive com outras situações similares que já aconteceram na sociedade de uma forma geral. E eu vou interpretar o meu resultado verificando se o que eu obtive é igual ou diferente ao que os demais autores já pesquisaram sobre isso. Então, eu vou colocar o que converge, o que diverge, o que é igual, o que é diferente nas respostas. Aí, na sequência, você vai fazer um orçamento, que você pode colocar na forma de texto ou na forma de tabela, estimando o que você vai gastar para realizar essa pesquisa. O cronograma para elaborar e executar o projeto é uma tabela em que você vai elencar aqui o passo a passo que você vai fazer e aqui o período em que você vai executar. Na nossa aula 3, na aula de ontem, tem uma tabela já prontinha só para que vocês possam identificar em que semana de setembro você vai executar cada procedimento desse. E aí, por último, você vai fazer uma relação de todas as obras, de todos os autores que você leu e copiou a sua ideia para dentro do seu texto. Aí você vai colocar eles aqui, esses autores, em ordem alfabética. E aí nós temos 4 modelos de projeto na plataforma, para que você possa ver a estrutura dele, eles já estão formatados, para que você também possa ver os espaçamentos, a paginação, o registro dos títulos e subtítulos de cada capítulo e de cada seção. E como tarefa para casa, tem lá o fórum para você responder uma pergunta,
tem a tarefa online para você responder 4 perguntas de marcar X, tem a enquete que você tem que responder ou no início ou no final da aula, porque a enquete vale a frequência do aluno na disciplina. E aí eu quero que vocês pesquisem na internet 2 tipos de pesquisa que você vai colocar no seu trabalho e preencha na sequência essa tabela aqui, ó, porque essa aqui é a sequência do nosso projeto. O tema da pesquisa, o problema, os objetivos geral e os 3 específicos, a justificativa da pesquisa, a revisão de literatura e agora a metodologia. Então, é a tarefa que você tem para realizar. E aí, aguardamos vocês no próximo momento. Boa noite.